A paz de Deus, irmãos. Emerson Léo aqui. Eu não poderia deixar um assunto desse de lado. Resolvi trazer aqui a situação desse deputado Hassan Bitmez, né, que é um deputado turco. Ele, na verdade, né, a Turquia, ela apoiou o Hamas, né, e fica ali do lado de Alá. Esse deputado, após um discurso falando que poderiam se livrar, que Israel poderia se livrar ali do povo, né, do Hamas, mas não ia escapar das mãos de Alá. O deputado, logo após esse discurso, sofreu um infarto. Veja aí essa reportagem. Um deputado turco sofreu um ataque cardíaco logo depois de fazer um discurso enfático contra Israel em meio à guerra contra o grupo terrorista Hamas. O grupo é apoiado pelo governo turco. Hassan Bitmez, de 53 anos, caiu desmaiado ao deixar o púlpito do parlamento. Ele disse, se referindo a Israel, abre aspas, mesmo que a história permaneça em silêncio, a verdade não permanecerá em silêncio. Eles pensam que se livrarem de nós, não haverá problema. Mas se vocês se livrarem de nós, não conseguirão escapar do tormento da consciência, mesmo que escapem do tormento da história. Não conseguirão escapar da ira de Alá. Fecha aspas. Logo depois do discurso, ele caiu no chão e bateu a cabeça. Outros parlamentares correram para socorrê-lo. O deputado está em estado grave. Impossível que um fato desse seja tão coincidência, né? Ou esteve muito nervoso na hora. Não sei. Um infarto ocorre, claro, a gente sabe aí no meio de alguns cultos, algumas denominações, não tem hora, claro, para Deus recolher alguém, né? E não tem como impedir as questões da vida, né? Da natureza humana. Chega uma hora, alguns têm a sua hora chega, né? Deus recolhe. Chega uma hora que você pode falar que alguns são por descuido da saúde, né? Não cuidar bem da saúde. Existe todo um equilíbrio no ser humano e todo um mistério. Na verdade, quando se trata de situações como essa, nunca podemos duvidar que seja Deus. No momento em que ele cita Alá como tomar juízo sobre Israel, né? O Deus Alá tomar aí uma providência contra Israel, essa situação ocorre, né? E ele bateu a cabeça ali, está em estado grave. A gente sabe que alguns países, né, são perseguidores de cristão, muitas vezes oculto. A Venezuela, por exemplo, tem ali um pastor que foi foi fazer um discurso, na verdade, esse pastor, e ele sofreu ali uma perseguição, porque José Vivaz, que é o nome desse pastor, ele falou que chegaria o tempo que a Venezuela ia viver a liberdade espiritual, e foi entendido como uma perseguição pelas autoridades ali da Venezuela, e ele passou um mês detido. Várias coisas aconteceu. Entretanto, a gente sabe que a Venezuela é um país que tem uma grande maioria católica, mas também tem ali os seus grupos de outras religiões, né, de feitiçarias, né, creem em certos grupos que criam em outros deuses, criam deuses, faz trabalhos, tem muitos tipos de crença ali, e essas crenças têm um grande poder na Venezuela. Então, falar que ali é uma congregação, eu vou usar a congregação como exemplo, tá, irmão? Que é a que a gente conhece. Então, falar que a congregação ela vai viver bem, vai anunciar o evangelho, passar situações favoráveis, falar que não é um ambiente hostil, a gente estaria negando, né, os fatos que ocorreu com esse pastor, principalmente a congregação mais reservada diante das situações de autoridade, mas uma outra denominação qualquer, ela não pode ficar envolvendo e falando contra Nicolás Maduro, as decisões do governo, que certamente serão vítimas de alguma coisa. Né? Teve uma situação aí, em 2021, se eu não me engano, que fizeram ali um grupo de pessoas, na verdade é um grupo grande, né? Obrigaram cristãos a comer a Bíblia, forçaram eles a comer páginas da Bíblia, e alguns foram machucados ali com facas e facão, né? Sofreram cortes. Essas são as imagens. Então é uma situação, é um país que quando a gente fala no Brasil, o pessoal fala a igreja está sendo perseguida. Muitas vezes são opiniões que são de alguma crítica. Crítica existe no futebol, crítica de filme. Críticas são, né, às vezes dão opiniões construtivas e outros não. Né, e outros querem só perseguir, às vezes quer o fim de tudo, não quer melhoras. Mas as críticas, né,
elas não são perseguições, todo o nome de instituição, né, ela cresceu em meio a opiniões. Alguns irmãos vou citar a congregação novamente, que é o que eu conheço, a gente tem relatos aí de irmãos que não concordavam lá nos princípios com algumas decisões. Ainda hoje, alguns irmãos dentro da igreja não concordou com algumas mudanças, né, então eles têm as suas opiniões. Mas é claro que existem as críticas que são desconstrutivas, né? Mas isso não é uma perseguição religiosa, né? A gente tem que entender isso. Isso que a gente vê aí fora, em países, né, como são aqueles... A Índia, por exemplo, tem o lado do hinduísmo, mas tem um grupo de pessoas que são mais extremistas, eles perseguem os cristãos. E na Venezuela, agora a situação vai ser um pouco... A gente não pode deixar de analisar isso, porque eles querem o território de Essequibo, né? Essequibo ali é um território da Guiana, então é praticamente 70% da Guiana. E isso vai pegar o Leten, eu acho que é Leten que pronuncia, que é onde tem a congregação ali, né? O Leten é um território de Essequibo, que a Venezuela quer, aliás, tem uma reunião amanhã sobre isso, que pega a congregação, por exemplo, de Guiana. E a congregação em Guiana já é um lugar mais sossegado, não tem, né? A gente não ouve falar de perseguições, né? Você vê que a igreja, ela vai bem, tem um vídeo aí. Que é a congregação da Guiana passou por uma reforma, pintura, está quase finalizando. Os irmãos colocaram uma cerâmica. Irmão Paulo, irmão Cláudio, meus irmãos diáconos. Quase finalizando aqui a reforma. Acho que amanhã, se Deus quiser, Deus prepara todas as coisas, está terminando. Então ali na Guiana tem essa situação agora, né, esse risco da Venezuela, como ela está sendo um país mais ditador, o povo com a Venezuela está sofrendo, e ela quer formar um estado na Guiana. E a Guiana tem ali, a maioria são protestantes, né, e vem ali cerca de mais de 20% de pessoas que são do pentecostalismo, né, 22%. E 25% são do hinduísmo, que é a mesma religião ali que tem na Índia, mas são um povo que, se não for extremista do lado deles, são um povo pacífico, né? Não vai perseguir a igreja. Agora, vindo essa tomada de posse da Venezuela, na Guiana, esses irmãos aí estão praticamente na fronteira aqui com o Brasil, com a gente. Esses irmãos vão passar pode ocorrer sim, uma certa dificuldade, em termos geral, de vida, né? Na sociedade e perseguição religiosa por parte de Nicolás Maduro. Isso a gente tem certeza que pode acontecer, dado essas histórias, esses fatos que vêm ocorrendo na Venezuela. Né? Você viveu um cristianismo, mas você tem que concordar com questões, né, humanitárias, né, que eles passam por cima dos direitos humanos com as pessoas. Então você tem que ser omisso, ser um cristão ali, fazer seu culto, mas nada de partir para o lado político.
Aliás, a política ela é terrível. Aqui no Brasil, quando começou os protestantes, lá em 1558, se não me engano, não falha a memória, os primeiros protestantes, eles tinham que estar junto, né? Quando o marinheiro que começou, que era o que comandava aqui, quando chegou toda aquela parte de vinhos protestante, e o marinheiro começou ele era o capitão, né? Ele era na verdade um general, comandava tudo, ele perseguia esses cristãos querendo que eles fizessem parte da política. E o cristão não aceitou. Eram homens, claro, homens de Deus, homens de fé. Não queria fazer parte de política. E esses foram mortos. Né? Então, perseguições assim, existe muito. Né? E a gente tem que estar ali atento a essa situação. Não podemos fazer vista grossa, falando só as coisas que acontecem no Brasil. Né? Congregação construindo, muito bonito. Essa obra é maravilhosa. Né? Falando obra, igreja. E ver aquelas igrejas bonitas, enquanto esse povo está sendo perseguido em outros países, correndo risco de perseguição cada vez maior. Então a gente tem que olhar para esse lado para a gente dar mais valor às situações aqui dentro, que ocorre aqui. Muitos, por exemplo, acham que são perseguidos, tem irmãos aí de ministério de grande valor, né, claro, irmãos de fé, e tem outros que perseguem outros irmãos dentro do ministério mesmo. Entre o ministério ali, aqueles que são com mais influência, né? E ali eles vão testemunhar muitas vezes, dizem que eles é que estão sendo perseguidos. Então, a gente deixa de lado um pouco a religiosidade, vamos olhar um pouco para o lado cristão, né? O lado de denominações sendo perseguidas em outros países que não tem a congregação, né? Ou seja, lugares que tem a congregação correndo risco, agora como a Guiana. A gente tem que ter mais um olhar, eu sempre falei nesse canal aqui, as pessoas falam muito, ele fica em cima do muro, mas não é, irmão, é que a gente tem que ter um olhar mais cristão sobre todas as coisas. Não é criar uma perseguição ou criar contra uma denominação e ficar ali enfatizando erros o tempo todo, né, que findar essa denominação. Você vai pôr o povo aonde? É difícil, tem irmãos que foram feitos para ficar em determinada denominação. Até que Deus chegue o dia da vinda de Deus, a gente não sabe o que vai acontecer. Se vai ser salvo, falar assim, vai ser salvo só aqueles da denominação X, né? E os irmãos sabem que não é bem assim que funciona. É isso aí, irmão. Trouxe esse vídeo para vocês mais a título de conhecimento, né? Conhecimento sobre o que está acontecendo agora, né? Conhecimento geral aí no mundo, né? Como eu falei, as decisões aí vai ser repartido uma parte da Guiana, né? Segundo Nicolás Maduro. Mas ele teria que enfrentar todo, né, o país aí, Estados Unidos, França, que tem... Porque sabe como funciona, né? Ali é um país, a Guiana, quando assinam um papel falando que não vai mexer mais com aquele país, porque queriam aquele território. Na época de Hugo Chávez, lá atrás, queriam aquele território de qualquer maneira. Então, assinou um papel que não ia mais mexer e deu todo o território para a Guiana. A Venezuela não ia mais se intrometer. Mas... quando apareceu o petróleo, apareceu, né, a riqueza do petróleo ali no território, né, esse Esequibo, onde ele quer, essa parte toda ali da Guiana, aí Nicolás Maduro cresceu os olhos, é o que ele quer. Né, mas isso envolve seres humanos. Tudo que está acontecendo envolve seres humanos, mas o homem por poder, por política, você vê a Rússia, até agora na guerra contra a Ucrânia, muita gente morrendo. O homem por poder, você vê terroristas tentando tomar toda uma cidade, todo um lugar, e não quer fazer amizade, não quer crescer de meios pacíficos, não quer. Por ego humano. E é o que ocorre muitas vezes dentro de uma própria denominação. Não quer ceder ideologias, não quer... Infelizmente. Mas esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, né? Muitos aí falam, ele só fica criticando. Tem vários vídeos dessa maneira. Eu sei que não vai dar muita visualização, mas é o que a gente gosta de estar fazendo aqui. Deus abençoe grandemente a todos. Deixa seu like, pelo menos, né, irmãos? Vocês que já estão no canal me conhecem, para ajudar esse vídeo aí a ser espalhado mais. Deus abençoe a todos. A paz de Deus.